Essa da multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica, Ah, qual que é a diferença certo? entre multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica? Entendi. Eu sei que a multiplicidade geométrica tem a ver com os subespaços, se não me engano, isso depende do grau de indeterminação. Só que a multiplicidade algébrica eu não entendi muito bem. Eu não Tá. sei muito bem a diferença entre um e outro. A primeira Tipo, coisa que tu nesse tem que entender contexto. o que que isso significa na prática, vamos dizer assim, matematicamente falando, né? Por Uhum. exemplo, significa MA, né? Multiplicidade algébrica, ou seja, um alto valor, ele tem um MA de 2, de 3, de 4. Isso significa quantas vezes ele aparece como uma raiz lá no polinômio característico, né? Por exemplo, às Ah, isso vezes é o. Ok, esse é o ok, MA. ok. É quantas vezes ele Certo, certo, repete certo. como uma raiz. Por exemplo, se por acaso o teu polinômio, o teu polinômio característico é lambda quadrado igual a zero, por exemplo. Digamos, né? Um caso bem bizarro. Lambda ao quadrado Certo, igual a 1, que seja. Então tu vai ter ali o. Ah, não, sei lá, por exemplo. Ah, sei lá, algum caso onde você tem mais de uma vez a raiz, né? A mesma raiz, certo. né? Por exemplo, um caso aqui que isso aconteça. Ah, por exemplo, esse aqui. Menos 8. Uhum. Por exemplo, isso pode aparecer lá no seu caso. Poderia aparecer, né? Certo, O que que acontece numa situação como essa? Tu vai ter que o lambda é igual a raiz de 8 cubo, né? Ou seja, certo. você vai ter. Meu Deus, o que que é isso? Puxa, Cara, esse codex é uma merda. É só elogiar que é essas mesmo. IA ficam péssimas. Daí a resposta dá 2. Ok? Ou seja, Certo, significa que esse 2 ele entra como multiplicidade geométrica 3. Ou melhor, multiplicidade algébrica 3. Porque ele repetiu certo. 3 vezes como raiz, percebe? E, percebe? E, por exemplo, tem também uma coisa que a minha professora disse, que se a multiplicidade algébrica, por exemplo, for um do 2 se for um automaticamente a geométrica dele também é um, certo? Sim, tem isso, por causa dessa regra aqui, né? Que 1 é menor ou igual que a multiplicidade geométrica é menor ou igual à multiplicidade algébrica. Tu Isso nunca vai mesmo. ter a multiplicidade geométrica maior que a multiplicidade algébrica, ok? Uhum. Isso. Ok, Então, se for um, né, que é o limite aqui, né, tem que ter um, pelo menos, quando a gente vai fazer a análise, certo? Chegas certo. nessa relação. A ideia é essa, tá? Ok. Então, assim, na prática, a multiplicidade geométrica, ela fala sobre esses valores, né, serem raízes, ok? Uhum. Ok, Então tá ok. bom. Então tá. Obrigado. Então tá, vamos continuando, então. Ah, Então tá, agora o que que tem que fazer nessa questão aqui? Deixa eu olhar a questão. Ah, cadê a questão? Tá aqui, deixa eu copiar ela. Prove que existe uma base R3 constituída por vetores próprios de T. Como é que a gente faz isso? Sabe? Ahm, eu acredito que vamos ter de calcular os vetores próprios, certo? Para chegarmos a uma base, ou não? Ah, sim, tem que encontrar os vetores próprios. Sabes fazer isso aqui para mim rapidinho? Ou a tua calculadora faz isso automaticamente? Porque tem calculadoras que encontram isso automaticamente, né? Tipo essas calculadoras que vocês usam aí no exame nacional e coisas do gênero.
Nós, no caso, nós não podemos usar calculadora no texto e por acaso eu também não tenho calculadora. Mas eu consigo calcular isso, eu acho. Acho que não deve ser tão complicado.
Eu acho que a obtenção do polinômio característico, né, deveria ser algo um pouco mais rápido. Não que eu esteja com pressa, longe disso, mas mais pela questão da prova, né? Tu tens certeza que a tua calculadora não resolve isso? Ou tu não pode usar a calculadora na hora da prova? Mas nós não podemos usar a calculadora. Mas Ah, isso é um pelo que a problema. professora tinha dito, pelo que a professora tinha dito, acho que não vai aparecer coisas assim que demorem tanto tempo. Porque o Mas objetivo é é ver, estranho tipo, uma se nós prova sabemos de. fazer. É estranho uma prova de alto valor e alto vetor que não te peça para calcular os autovalores, né? Pois, Bem, de toda forma, eu vou te dizer quais são os autovalores. Porque eu acredito que tu. Bem, se tu puderes me enviar o que tu fizesse até agora, né? Mas os autovalores são esses aqui, ó. Vamos lá. Três, porque às vezes resolver o polinômio de terceiro grau é difícil, né? Tem que yeah. ficar supondo respostas e coisas do gênero. As respostas que apareceram para mim são essas, tá? É, isso foi o que deu aqui na escola, que eu estou a confirmar. E eu, tá, epá, ainda estou um pouco longe. Estou mais perto do fim, mas estou ainda um pouco longe. Isto aqui é muitos números. É, tem bastante número. Mas uma vez que tu encontrasse essas informações que eu acabei de colocar para ti, o que tu tens que fazer para continuar provando aquilo que o problema está a pedir, tu sabes? Hum, Depois de obtermos os valores próprios, hum, nós Sim, porque, queremos. claro, tens que encontrar os vetores próprios, é verdade. Uhum. Eu acho que é substituir outra vez na fórmula. Nós colocamos os valores e agora volta a substituir, certo? Ou não? Bem, eu acredito que tu vai conseguir encontrar os vetores próprios, beleza. Daí, o que que tu tens que fazer depois? Tu tens que fazer a diagonalização, ok? Ok, Para provar que existe uma base, etc., tu precisas fazer a diagonalização. É, só isso. Na prática, é só isso. fazer a diagonalização é, é nós acharmos tipo os subespaços e depois colocarmos por ordem. Sim, na verdade, o item A, assim, na verdade, para fazer o item A, né, a única coisa que tu precisas provar é que tu tem três autovalores diferentes, que foi o que a gente fez, né? Eu já estava pensando no item C quando eu falei para ti. Para Certo, provar o item A, tu precisa só perceber que tu tem três autovalores distintos. Porque se tu tem três certo. altos valores distintos, tu vai ter três autovetores LI, certo? Uhum, Isso. certo, Daí, se tu tem três autovetores LI, tu tens o que o problema tá pedindo, né? Uma base do R3. exato, Três vetores linearmente independentes formam o R3, certo? certo. Certo. Agora a B. O que que pede a B? Indica uma matriz T que seja uma matriz diagonal. Bem, para fazer isso, vai precisar fazer a diagonalização, certo? Certo. E para fazer a diagonalização, a primeira coisa que tu tens que encontrar é P. Quem que vai ser P? Vai ser a matriz dos vetores diretores, certo? Certo. Muito bem. Então, tu já tens os vetores diretores? Não. Bem, mas tu agora tem os autovalores, né? Encontrar os vetores diretores é um tanto quanto de boa, certo? Tanto quanto Ok. simples. É que assim, na verdade, tu não precisas disso, né? Porque o que a gente realmente precisaria aqui para encontrar a matriz diagonalizada,
diagonalizada é esse negócio aqui, né? P menos AP igual a D, certo? certo. É, entendendo que P é, vai ter a ver com a matriz formada pelos autovetores, como eu escrevi aqui, né? E esse A Uhum, aqui é o que ele vai acabar chamando de MT, eventualmente, ok? ok. Então, acontece que se a gente for espertinho, já dá para entender uma coisa, né? Como nós temos ali os autovalores, a matriz D vai ser simplesmente a matriz que na diagonal principal vai ter os autovalores. É, Isso sim, aqui é sempre assim, né? É simplesmente desse jeito sempre. Então, meio que tu já tem a matriz diagonal, certo? certo. Então, como ele pede B, indique uma matriz T que seja uma matriz diagonal, na prática é isso. A matriz diagonal possível vai ser uma matriz dos autovalores, ok? Exato. Sim, 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 sim. Simplesmente desse jeito. Percebeu a ideia? Percebi sim, percebi sim. Então tá bom. Agora, quantas matrizes diagonais semelhantes a MT existem? Note, quando eu crio uma matriz e coloco nessa ordem, fui eu que escolhi a Uhum, ordem, não é mesmo? Eu certo, poderia ter escolhido qualquer outra ordem para colocar os autovalores. Agora, quantas ordens são possíveis, né? São as ordens das certo. permutações de itens diferentes. Como nós temos 3 itens para permutar, a gente aprendeu lá em combinatória que nós temos 6 formas diferentes de escolher essas entradas, certo? Yeah, 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 yeah. Pronto. Então essa aqui é a resposta da C, essa aqui é a resposta da B. Simples desse jeito. Note que a única coisa que tu realmente precisava achar aqui eram os autovalores, né? Mas para você ter tanta convicção disso, né, tens que estudar bastante, beleza? Certo. Ah, mas cara, esse meu computador hoje tá complicado. Bem hoje que eu tô doente. Deixa eu fechar aqui e voltar, porque eu não consigo trabalhar com o bug que acabou de dar. Deixa eu ver se vai voltar ao normal. Opa, voltou, que bom. Vamos para a próxima questão. E aí, qual questão tu queres ver agora? Agora pode ser o 6.5. 3.5, vamos ver. Prove que 2 é valor próprio de T, calcule a sua multiplicidade geométrica. Bem, então, como é que tu vai encontrar um alto valor aqui nesta conta? Sabes? Ah, eu Princípio nem acho que isso matriz nós temos, é, né? por exemplo, nós temos, isso é a fórmula, certo? É aplicar a fórmula, mas como já temos o valor próprio de 2, é substituir e calculamos a matriz, certo? E depois nós conseguimos ver se pertence ou não, Sim. Bem, certo? então, claro, a primeira coisa que tu tens que encontrar aqui é a matriz, né? Pois. Porque não Ah, mas temos isso dá para matriz. achar fácil. É Essa é a dois parte dois fácil, um, beleza. eu acho, né? 2, 2, 1, 0, 1, 1 e 0, 4, menos 2. Ah, tu já escrevesse então a matriz, tu acabaste de me dizer, tá. Ah, É pegar ali na transformação, certo? E sim, só ver tipo as incógnitas, certo? sim. Bem, então agora o que tu precisas é provar que o 2 é um valor próprio. Tu tens 2 formas de provar isso, né? Uma é tu procurares todos os valores próprios, Uhum, outra é tu já supor que ele é um valor próprio. Porque se ele for um valor próprio, tu vai poder dizer que a tua matriz, que tu acabaste de me falar, 2i vezes um vetor genérico, dá zero, ok? certo. Então, isso aí eu acho que é mais rápido. Sim.
Então tu pode se encontrar aí pra nós, tá? E depois, tipo, a B, por exemplo, se eu calculasse todos os valores próprios na A, eu já conseguia saber a resposta da B, certo? Ou não? Ah, Porque se é uma matriz que é 3 por 3 significa que eu tenho de achar três valores próprios, certo? Ou não? sim. Se eu Sim. achar menos, então eu concluo que não é diagonalizável, certo? Sim. Mas se eu fizer desta maneira agora, que é substituir o valor próprio por 2, eu consigo verificar de maneira mais rápida e depois como é que eu consegui provar que ela não é diagonalizável? O que que Pela. ela tem que ter para não ser diagonalizável? Tens uma regra, tem algumas regras, né? Mas uma regra importante que está no contexto do problema tem a ver com o CMG, tem a ver sobre o MG e sobre o MA, né? Para uma Ok, matriz ela ok, ser diagonalizável, o MG tem que ser igual ao MA. ok. Então, se tu, por exemplo, provares que, se tu perceberes alguma coisa aqui sobre o valor próprio do 2, né, para não dizer exatamente o que tu tens que fazer, tu consegues Uhum. verificar isso aqui, né, certo? Sim, sim, sim. Isso é resolver igualar a zero e depois calcular a indeterminação, não? Calcular a indeterminação. Tu estás dizendo a continuação dessa conta aqui? Eu acho que por exemplo, eu vou resolver a matriz e depois nós vamos ter que 000 e depois é fazer um sistema. Isso, vai ter um E sistema. Exatamente. através do sistema eu consigo concluir isso. Sim, Consigo concluir o MG. consegues concluir o MG, exatamente, quando tu encontrar a Da- quantidade de vetores, certo? sim, e o MG, o que vai influenciar o MG é o grau de indeterminação da matriz, certo? Ou não? Sim. Sim, tem a ver com o grau de Certo. determinação, mas aqui é muito mais prático. Você só pensar do ponto de vista prático direto, né? Que é a visualização ali da relação entre o MG e o MA, né? Uhum. Porque, por Sim, exemplo, sim, se sim. tu perceberes que o MA do 2, né? Por exemplo, a gente pode pensar no MA do 2, né? Fazendo ali o polinômio característico dessa matriz, né? Uhum. Então, tu vai encontrar o MG dele com a conta que eu te mostrei aqui. Tu vai encontrar o MG. ah, e depois tu podes encontrar o MA de alguma forma. E tu chegas na resposta, Certo, certo? Certo? Tá. certo, certo, certo. Bem, eu acho que eu falei demais. Se tu puderes, então, começar, né? Ok, ok, ok.
Eu preciso pegar uma xícara de café, só um instante. Voltei, qualquer coisa, estou aqui. Já fiz o professor. Fez mal? Quê? Eu não entendi o que tu falasse. Eu disse que eu já fiz o A, Ah, o certo. B, o B. hum, Para o B, eu não preciso calcular todos os valores próprios, né? Tem uma Pro maneira B. que é mais fácil. Bem, tu não precisas, mas é uma forma de resolver, certo? Certo. Este é muito trabalho. Bem, ahn, existe só uma possibilidade aqui, né? Vamos dizer assim, como você já encontrou que o valor, que o MG, melhor dizendo, do 2 é 1, né? Exato. Você vai ter que, de certa forma, só perceber se o outro vai ser, se vai ter dois ou vai ter um só, né? No outro caso, certo? Agora, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida? Você, por acaso, já construiu a matriz? Porque essa A matriz ela é bem matriz. fácil de trabalhar, né? Veja, pelo que eu lembro que tu falasse, ficava 2, 2, 1, 0, 1, Uhum. 1 e 0, 4 menos 2. Concordas comigo? Concordo, sim. Pronto. Então, se a gente usar um dos métodos, é aquele método lá do cofator, que tem um nome específico, eu não estou lembrando agora, eu acho que tu concordas comigo que vai ficar simplesmente 2, 1, 1, 4 menos 2, certo? Porque as outras entradas vão dar zero, porque tu tens tudo zero aqui, percebe? Por exemplo, Ah, isso aqui terias é esse com esse. Laplace. Isso, Laplace. Aqui tu terias esse com esse e eles zerariam por causa Sim, dessas duas sim, entradas. sim. É a ideia do cofator, né? Como tu tens um cara só na linha aqui que não é zero, todos os outros vão ser zero. Portanto, aqui fica Certo. muito fácil de perceber, né, se tu queres que isso aqui seja igual a zero, fica muito fácil de perceber ah,
a questão ali do menos lambda, né? Que faltou eu colocar. Vamos lá. Aqui, na verdade, não era só 2, aqui era 2 menos lambda. Aqui era 1 menos lambda e aqui é menos 2 menos lambda, né? Certo? Certo, certo, É, certo. eu resumidamente esqueci de colocar aqui, né? Depois, por causa da matriz, sim. Isso. Daí vai ficar aqui, vai ficar aqui. Vamos colocar assim. É, cara, eu tô muito devagar hoje. Não tem problema. Agora menos esse 4 ali da diagonal que não é a principal. Certo? Certo, Certo. certo, certo, certo. Então, com essa matriz aqui, a gente já consegue perceber alguma coisa interessante? Talvez, né? Veja, nós já temos um fator aqui fora, né? Que por sinal tem a ver com o nosso 2. Certo. Eu posso abrir rapidamente esses caras aqui e eu vou chegar num polinômio de segundo grau. Juntando com o 4 aqui, vai ficar isso, né? O grande problema quando a gente está resolvendo esse tipo de conta é quando aparece o polinômio de terceiro grau. Só que a gente não precisa se preocupar com o polinômio de terceiro grau porque esse fator ficou para fora. A gente só precisa encontrar Uhum. as raízes aqui, certo? Quais dois números, Certo. quando multiplicados, dão menos 6 e quando somados dão 1? É o 2, tem a ver com o 2 e com o 3, né? Certo. Multiplicados dão menos 6 e somados dão menos 1, menos 3 e 2. Certo. Percebe? Percebo sim. Eu posso até trocar o sinal desse cara aqui. Vai escrever assim. E eu percebo a multiplicidade algébrica do 2. Tá vendo? Pois é dois. É a multiplicidade algébrica do 2 é 2, exatamente. Só que isso é impossível. Teria que ser menor para ser diagonalizável. Exato, não é que é Ou igual. impossível, só não pode ser, né? Porque não pode. Se a gente quer que seja Pois, diagonalizável, certo? exato, exato. Impossível não é porque acabou de acontecer, mas sim, eu entendi o que Sim, tu quis dizer. é Beleza. no sentido de ser impossível de ser diagonalizável. Ah, agora sim, agora tu falasse do jeito certo. Pronto, então, resolvido. Viu? Não era tão impossível assim de resolver por causa do formato da matriz, né? O formato da Uhum. matriz apresenta essa situação. Muito bem. Vamos para a próxima? Qual tu queres? O próximo hum, pode ser o 6.10. 6.10, sim. 6.10. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. E aí, qual é o problema da 6.10? Me diga. Por exemplo, primeiro, Observação da tipo, matriz MT sem efetuar cálculos indique um valor próprio de T e um vetor próprio associado ao mesmo. Ah, bem, isso vai ter a ver com o fato de nós vermos que essa coluna e essa são múltiplas, né? certo. Me parece, pelo menos. Ou seria outra coisa aqui. Não, 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 não é essa não, não é essa lógica Quer não. dizer, É até porque elas não são é, não são múltiplas. múltiplos, não. Mas Pois, essa aqui tem um detalhe interessante, né? Por quê? Porque ela é, ela é basicamente o vetor 0, 1, 0 vezes menos 3, né? sim, exatamente. Então, entendendo que a gente pode obter
a gente pode entender as linhas aqui como vetores próprios, né? A gente pode dizer que um alto valor é -3 e um alto vetor é 0, 1, 0, ok? Certo. E é sempre assim, tipo, na base canónica? Sim, Ou tipo, exatamente. ok, ok. Era só isso. Depois, o P, pronto, é aplicar a fórmula, calcularmos os lambdas, substituirmos e fazer os sistemas e calculamos os subespaços. Depois, para dizer se é bijetiva, é, vamos fazer por determinante, né? Se for diferente de zero, então é bijetiva, né? Ah, não, uma vez que você já calculou a B, você vai ter os autovalores, certo? Certo. O que significa que se você perceber que nenhum dos autovalores é zero, ela é, Uhum. ela é objetiva, tá? Ah, sim, Claro, nenhum dos tem a ver com valores o for, determinante, certo? né? Porque se nenhum dos autovalores é zero, o determinante é diferente de zero, percebe? Percebo, percebo. Então é tipo, nós temos que ter mesmo valores na diagonal diferente de zeros. Se acontecer isso, então ela é objetiva. É, resumidamente, Ok, ok? Mas a ok. questão está nos autovalores, né? Certo, certo, certo. Se os teus autovalores forem diferentes de zeros, se todos eles forem diferentes de zero, né? Você já pode ter certeza que o determinante é diferente de zero também. E se o determinante é Uhum. diferente de zero, como tu mesmo concluiu, é bijetivo. Como nós conversamos na Certo, explicação passada, né? Certo? certo. Muito bem. De, tem a ver com os vetores, né? Calculados na B, por causa do P e do inverso de P, certo? De E novo depois é vai ter a só. ver com os autovalores, exatamente. Uma vez que tu encontrares os autovalores, tu encontrou a matriz diagonalizável, certo? Uhum. Certo, certo, certo. Então vai ser só isso. E depois eu tenho outra dúvida no 6 ponto. Isto aqui é qual? 6.11. Isto aqui um pouco estranho. Tá. Parece que tem os autovalores e os autovetores. Ele quer saber, uma vez sabendo os autovalores e autovetores, qual é a matriz que causou eles, né? Parece que é isso que o problema Uhum. pede, certo? Certo. E a única maneira de sabermos a matriz é com aquela outra fórmula, né? Ou não? Outra fórmula, como assim? Aquela fórmula que é tipo. Eu estava em cima. Ah, sim, D igual A a. igual a P, diagonal, P menos, né? Sim. Sim, isso mesmo. Entendendo P como a matriz dos autovetores, né? Então a gente pode dizer que A vai ser, né, rapidamente aqui, -2, 2, 1, 1, né? Que são a matriz dos autovetores. Agora, os autovalores, né? E aqui terias que inverter a matriz. É que eu não sei quem é, mas é só inverter. Matriz P. Certo. Daí tu encontrarias a Tava- resposta. Percebe? Nós Bem temos é fácil, então. de. Nós temos é de inverter o P, certo? Sim, inverter o P. Tipo, e depois nós só fazemos a multiplicação entre as matrizes e sabemos o valor de A. Isso. Ok, ok, ok. Muito bem, bem fácil. Yeah, entendi sim. Hum, Então, qual é a próxima? a próxima. Podíamos fazer 6.15.
6.15? Sim. Tá, deixa eu ver aqui. Qual que é o problema aqui, me diga? Hum, por exemplo, nós sabemos que ela é de ordem 4. Sim, Se ela é de ordem 4, a ordem nos indica o número de vezes que o número de vetores que nós temos. sim. Ok. Nós queremos determinar os valores próprios de A e mostrar que ela é diagonalizável. Nós teríamos três vetores, ou não? Ah, bem, eu acho que a forma mais interessante aqui é perceber a lógica das dimensões, né? Uhum. Por exemplo, ele falou algumas informações aqui sobre aqui C2, aqui C3, aqui C3, né? Certo. Muito bem. Vamos pensar o seguinte: essa aqui talvez seja mais teórica, eu tenho que explicar passo a passo. Deixa eu colocar aqui. Bem, o negócio é o seguinte. A gente sabe que um número ele é vetor próprio quando aquela continha do determinante dá zero, né? Ou seja, certo? Certo. Isso na prática é a mesma coisa que dizer isso aqui. Certo. Ou seja, mas assim, óbvio que se o x fosse zero, tu teria a resposta. Mas não é o que a gente quer. A gente não quer a solução trivial. A gente quer que o zero dessa resposta venha daqui. Uhum. Isso só vai acontecer quando o núcleo for diferente de zero, ok? Ok. Tá, então o negócio é o seguinte, sabendo isso, ou melhor, né, sabendo que não que é zero, mas que aqui é o vetor nunca é zero, ok? Tu nunca vai ter o vetor zero aqui. Ok. Agora, isso tem a ver com o teorema, né? Esse teorema aqui, a dimensão do núcleo do T mais esses R de T que ele cita ali é igual a N. Como a gente tem uma matriz 4x4, Uhum. a gente vai ter o quer de T, ou melhor, que o quer do nosso negócio ali da alto valor e alto vetor, mais o R disso é igual a 4, porque a nossa matriz é 4x4, certo? Ok. Então isso depende do tamanho. O N é o nosso tamanho. Resumidamente. E o enunciado falou uma coisa pra gente, né? Ele falou que o R do A menos I4 é 2, certo? Ou seja, Certo. ele falou que isso aqui é 2. Certo. O que significa que esse aqui tem que ser 2 também. Exatamente.
Muito bem. O que significa que isso aqui vai ter infinitas soluções não triviais. Ok? Ok. Muito bem, ó. Muito bom. Só que a gente sabe também, o enunciado falou, isso aqui é bem teórico. Pois é. Ele falou que isso aqui é exatamente a equação dos autovalores associados ao lambda igual a 1. Tá lá no enunciado isso. Certo. Então, o lambda 1 é um valor próprio, né? É um autovalor. Uhum. E como o espaço próprio tem dimensão 2, né, a gente pode falar que ele é de multiplicidade geométrica 2, ok? Ok. Muito bem. Agora vamos analisar o outro, que é o A mais 3 e a quarta. Então, pela mesma lógica, se isso aqui deu 3, a dimensão do núcleo do A mais 3 e a quarta tem que dar 1, concorda comigo? Certo. Daquele teorema. Certo, certo. Só que a gente sabe que o A mais 3i é a mesma coisa que A menos 3i. Certo? Sim. Isso corresponde ao valor próprio, então, menos 3. Hum, Ok? certo. Pois é, Agora, porque é o menos. que ele cita, né? O menos 3. Agora, como a gente sabe isso, e aqui no nosso caso, né, esse valor próprio, ele vai ter multiplicidade geométrica de 1. Ok? O que Certo. já dá para concluir, então, que a próxima multiplicidade geométrica, no caso associado ao 2, vai ser 1 também, né? Porque Certo. aqui a gente já tem multiplicidade geométrica 2. Aqui tem multiplicidade geométrica 1. Então Uhum. significa que o outro alto valor vai ter que ter multiplicidade geométrica 1, porque tem que fechar 4, né? Pois é. Por causa do tamanho do nosso espaço, certo? Em relação ao tamanho, tem que ser sempre uma matriz quadrada, É assim, uma ou não? matriz que não é quadrada não pode ter alto valor, não pode ter alto vetor, não pode ter Certo. nada. Só para Porque ter não tem como certeza fazer mesmo. determinante, né? Resumidamente. Pois, pois. Exato, exato. Isso. Então, basicamente é isso aí, tá? Ok, ok, ok. Entendi. Então, assim, acho que resumidamente é isso. Parece que tu estás bem aí pra prova. Não tem muito segredo. E ainda a próxima explicação. E temos a próxima explicação ainda na quarta, né? Claro. Muito bem, então. Acho que tu estás bem e trouxe-me questões Professor, interessantes. Diga. eu esqueci de dizer. Eu na quarta-feira eu tenho um teste, então Aham. eu não conseguia ir à explicação. Dá para trocar? Tipo, é para esta semana ainda? É que o horário que tu fechasse comigo, ah, complicado, né? Mas dá sim. Podes amanhã às 16? Amanhã O único horário que consigo eu amanhã tenho. sim. Ah, então beleza. É, Perfeito. consigo amanhã sim. Então tá bom, amanhã às 16, então. Ok, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Tchauzinho, até. Até, professor. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado.